Hoje o Papo Diferente vai falar um pouco sobre direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, a trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, vocês devem saber que aqui no Brasil, vamos dizer assim que é tudo assim, difícil, vamos dizer assim, tudo difícil. Porque aqui o deficiente, a pessoa que tem alguma deficiência, algum tipo de deficiência, aqui no Brasil para trabalhar, aqui no Brasil, para trabalhar, infelizmente eles exploram as pessoas com deficiência. Não é todas as empresas, não é todas, mas algumas exploram as pessoas com deficiência. Exploram. E como eu já falei, e repito aqui, de novo, eu já falei, e repito, aqui no Brasil, as pessoas com deficiência é muito discriminadas. É claro que lá nos Estados Unidos, a pessoa lá nos Estados Unidos, algum tipo de deficiência, como eu já falei aqui no Brasil, eu fiz um vídeo até falando que o deficiente que tem algum tipo de deficiência, a pessoa que tem algum tipo de deficiência aqui no Brasil que trabalha, é o seguinte, é a empresa que tem que se adaptar ao deficiente. Na hora quando ele vai fazer a entrevista de emprego, o dono da empresa que vai contratar aquela pessoa com deficiência, já sabe que ele é deficiente, tem algum tipo de deficiência, mas não sabe qual, mas tem algum tipo de deficiência. Então ele que está contratando, o dono da empresa que está contratando a pessoa com deficiência, já sabe que a pessoa é deficiente, mas de que não sabe. Sabe que a pessoa tem algum tipo de deficiência. E é por isso que as empresas têm que, elas têm que adaptar. Um exemplo, adaptar a sua empresa. Pronto, se for um exemplo, se for um cadeirante. E outro exemplo que eu digo, um cadeirante, se a sala do cadeirante, um exemplo, se a sala dele, aonde ele vai trabalhar, se for no segundo andar e não tiver elevador nem rampa, como ele vai subir para trabalhar? Tem que ver isso. Então, as empresas têm que ver isso. Vai contratar um deficiente físico, vai contratar um deficiente, uma pessoa com deficiência visual. Então, como eu posso falar? Então, se encaixando, entendeu? Se encaixando.